É verdade. E esta semana ouviu-se falar muito de déficit para 2014. Pois, mas de eu não sei se a Cristina 4,5%, reparou numa de 4 coisa. para 4,5%, depois para 4%. Como é que Bom, ficamos? então a Cristina reparou, é que nós chegamos a este momento, um mês antes de apresentar o orçamento, e o Governo ainda não tem ideia de qual vai ser o objetivo de déficit. É realmente extraordinário. Isto é, um mês antes do orçamento, em que as medidas já deviam estar pensadas, em que todo o trabalho técnico já devia estar feito, não sabemos ainda qual vai ser o déficit. É pelo menos a conclusão que se tira das várias declarações do Governo. Mas há uma outra conclusão, é que a tão celebrada coesão e articulação política e coerência na mensagem política do Governo foi posta em causa nestes últimos dias. Porque tivemos o vice-primeiro-ministro Paulo Portas na Comissão a dizer que a posição do Governo português é que, já expressa na última avaliação, é que o déficit devia ser 4,5%. Depois temos o Primeiro-Ministro a dizer o contrário. E temos a Ministra das Finanças a dizer as duas coisas. Porque na Comissão disse uma coisa e depois foi a Bruxelas e disse outra. Isto é, primeiro dizem-nos, não, nós vamos propor à Troika 4,5. Depois o Primeiro-Ministro disse, ainda é cedo. E depois a Ministra das Finanças vai a Bruxelas e diz que é melhor não falarmos no assunto porque isso é ruído. Mas a minha pergunta não foi muito bem aceito, essa flexibilização. Mas ainda que mal pergunto, desculpa, ocorre-me pensar o seguinte. Se não é para mudar as metas do déficit, afinal de contas, para que serviram estas viagens da Ministra das Finanças e do Vice-Primeiro-Ministro? Então, afinal de contas, foram-se reunir com todos esses grandes dirigentes das instâncias internacionais. Para quê? Para trocar cartões? Ou para dizer a esses responsáveis que tínhamos que mudar as circunstâncias? Falharam as negociações preliminares? Porque, aliás, devo dizer-lhe o seguinte, o problema é a nossa situação. Vamos lá ver se compreendemos isto. Em 2010, a nossa situação orçamental hoje é uma situação que é muito semelhante à situação de 2010. O nosso déficit deste primeiro semestre é estimado pelo TAU em 7,1%. A nossa dívida está em 130%. 118 diz o Governo. Desculpe, o Banco de Portugal 130%. Diz 131. É o que diz o Banco de Portugal, segundo os critérios oficiais. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, afinal de contas tivemos 2 anos de austeridade e serviram para quê? E o problema é que olhamos para o último ano de programa de assistência e verificamos que nos grandes números que relatam, ou que retratam, melhor dito, a nossa situação orçamental, nós estamos na mesma. E este é o problema que tem o Governo. Porque este ano o Governo já não, de certa forma passámos por cima disso, já não aplicou medidas que compensassem aquilo que foram os resultados do chumbo do Tribunal Constitucional. A Troika fechou os olhos. Mas e agora para o próximo ano? E depois vemos o Vice-Primeiro-Ministro na Comissão esforçar-se muito para fazer a diferença entre programa cautelar e programa de assistência. Bom, eu quero recordar que entre o programa cautelar e o programa de assistência há muitas coisas em comum. Uma delas é que ambos representam uma coisa, o falhanço na ida aos mercados. Mas há uma outra coisa, é que quer o programa cautelar, quer o programa de assistência, são piores do que era o PEC 4. E eu pergunto apenas isto, neste momento, e teremos a ocasião de falar no próximo ano, foi para isto que chumbaram o PEC 4. Afinal de contas, nós tínhamos ali uma... E mesmo aqueles que não acreditavam no PEC 4, o que eu pergunto é o seguinte, mas não teriam obrigação moral de tentar seguir aquela via para não pedirmos assistência financeira, como fez Espanha? É por isso que é tão deprimente assistir a estes exercícios de malabarismo verbal e político, com o vice-primeiro-ministro explicando, não, se for um programa cautelar, isto é muito diferente. O programa cautelar, como já foi dito recentemente, acho que aliás ontem ou anteontem, na reunião do Eurogrupo, tem condicionalidades. E é, como ele diz, um seguro. Sim, mas esse seguro, se for aplicado, significa emprestar dinheiro. Emprestar dinheiro significa um programa de assistência. É por isso que lhe digo, em matéria orçamental e em matéria de dívida, a situação é muito, muito difícil para o Governo. Ao fim de 2 anos e meio, eu sinceramente não vejo melhorias. Só para terminar, um breve comentário às autárquicas.